Olá, vamos para a segunda parte do artigo Não existem ingredientes essenciais em rações para a aquicultura, de autoria do professor Kevin Fitzsimmons, professor doutor da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, artigo publicado em 2020 na Global Aquaculture Advocate. Nessa segunda parte, nós vamos falar dos seguintes pontos. Farinha e óleo de peixe são ingredientes indispensáveis para as fábricas de ração. Em seguida, bastidores da pesca de espécies forrageiras. 3. A indústria de peixes forrageiros é de fato economicamente viável? Em seguida, as rações verdes para a aquicultura já são uma realidade. E finalmente, as considerações finais. Vamos para o primeiro ponto desta segunda parte, que vai tratar: farinha e óleo de peixe são ingredientes indispensáveis para as fábricas de rações? Segmentos da indústria pesqueira afirmam que os fins justificam os meios, isto é, dada a necessidade ou indispensabilidade da farinha e óleo de peixe na produção de rações para peixes e camarões marinhos, os impactos ambientais e sociais relacionados às atividades da indústria da farinha e do óleo de peixe seriam aceitáveis. Os grandes volumes de peixes oceânicos que são capturados anualmente, tal como o de anchoveta, utilizados na produção de farinha e óleo de peixe, impactam negativamente a pesca de espécies carnívoras de peixes que estão no topo das cadeias alimentares, ou seja, que se alimentam das anchovetas no mar. Além disso, as capturas de anchoveta e de outras espécies forrageiras de peixe, utilizadas na fabricação da farinha e óleo de peixe, poderiam estar sendo utilizadas diretamente para o consumo humano. Temos agora o ponto 2. Bastidores da pesca industrial de espécies forrageiras. Se não fossem os incentivos fiscais que são dados a este setor, talvez a indústria da pesca de peixes forrageiros destinadas à produção de farinha e óleo de peixe não tivesse viabilidade econômica. Uma questão alarmante sobre a pesca industrial de espécies forrageiras é a utilização de mão de obra análoga à escrava na pesca industrial em alto mar, realizada em alguns países asiáticos, tal como a Tailândia. Os representantes da indústria da farinha e óleo de peixe buscam justificar essa atividade econômica, muitas vezes apenas a partir da análise da relação FIFO, FIFO, isto é, Fish In, Fish Out. A relação FIFO, Fish In, Fish Out, mostra a quantidade de peixe da pesca que foi utilizada na ração para se produzir 1 kg de peixe de cultivo. Por exemplo, uma relação FIFO de 1,2 indica que 1,2 kg de anchoveta, por exemplo, foram utilizadas na ração para produzir 1 kg de salmão cultivado. Nesse caso, a relação fish in, fish out seria injustificável do ponto de vista ecológico. Gastou-se mais pescado para se produzir uma quantidade menor de peixe cultivado. Logo, apenas as relações FIFO menores que 1 teriam justificativa ecológica. Entretanto, os especialistas chamam a atenção de que não se poderia tratar essa questão de forma tão simplista e reducionista apenas pela análise da relação FIFO.
Outros importantes pontos, tais como o ciclo de vida da espécie forrageira, a capacidade de renovação dos estoques pesqueiros, o balanço de carbono e os serviços ecossistêmicos relacionados à pesca dessas espécies forrageiras, deveriam ser devidamente considerados para que se pudesse avaliar corretamente a sustentabilidade econômica, ambiental e social da indústria da farinha e óleo de peixe. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto ele vai tratar a indústria da pesca de peixes forrageiros. É, de fato, economicamente viável? O valor real dos estoques pesqueiros de espécies forrageiras é muito maior do que aquele comumente atribuído pela indústria da farinha e óleo de peixe. Quando se considera, além dos peixes forrageiros, todas as demais espécies de peixes que se utilizam dos forrageiros como alimento, assim como a indústria da pesca dessas espécies predadoras, o valor dos estoques das espécies forrageiras chegaria a quase 20 bilhões de dólares por ano, isto é, 3 vezes mais do que o valor movimentado atualmente pela indústria da farinha e óleo de peixe. O argumento geralmente apresentado de que as alternativas atualmente existentes à farinha e ao óleo de peixe são economicamente inviáveis é enganoso por vários motivos, dentre eles os seguintes. Primeiro, a indústria da farinha e óleo de peixe é beneficiária de vários incentivos e subsídios fiscais concedidos pelos governos dos países produtores. Se esses incentivos deixassem de existir, a indústria da farinha e óleo de peixe seria, de fato, economicamente viável? 2. Juntamente com a espécie-alvo da pesca, tal como a anchoveta, os barcos pesqueiros capturam grandes volumes de outros animais aquáticos, o chamado bycatch, que muitas vezes acabam sendo descartados. A captura do bycatch é considerada nociva ao meio ambiente e geralmente não recebe nenhuma taxação ou imposto. Se a indústria da farinha e óleo de peixe tivesse que pagar taxas e impostos ambientais pelo bycatch, que foi removido dos mares, essa indústria ainda seria economicamente viável? 3. Os barcos pesqueiros queimam muito combustível, lançando grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. A indústria da farinha e óleo de peixe ainda seria economicamente viável se fosse obrigada a pagar créditos de carbono? E por fim, após a exploração madeireira, a pesca industrial é a atividade econômica com o maior número de acidentes e fatalidades no mundo. A indústria da farinha e óleo de peixe ainda seria economicamente viável se fosse obrigada a realizar os investimentos necessários e arcar com os custos exigidos para dar maior segurança aos pescadores? Vamos seguir com o ponto 4. O ponto 4 é: as rações verdes para a aquicultura já são uma realidade. Atualmente já se conhece vários concentrados proteicos que podem ser utilizados como alternativas à farinha de peixe nas rações para a aquicultura. De modo semelhante, mas com menor número de opções, existem óleos alternativos, tais como de algas, que podem ser utilizados como substitutivos ao óleo de peixe. Logo, a indústria de rações balanceadas para animais aquáticos já não depende tanto da farinha e do óleo de peixe como dependia 30 anos atrás.
O esforço de pesca sobre os estoques de peixes forrageiros poderia ser diminuído sem que houvesse nenhum prejuízo na taxa de crescimento da aquicultura mundial pela utilização dessas alternativas já disponíveis. Além disso, é importante citar que as principais espécies de peixe produzidas pela aquicultura mundial, isto é, carpas, tilápias e catfishes, não necessitam de farinha e óleo de peixe nas suas rações para obtenção de bons índices zootécnicos. O camarão marinho Lithopeneus vanamei apresenta boas taxas de crescimento quando alimentado com rações sem farinha de peixe. Nessas rações, a farinha de peixe ela é substituída geralmente pelo concentrado proteico de soja e farinhas de abatedouros animais, tais como de vísceras de aves, carne e ossos. Bons resultados foram obtidos quando se fez a substituição total do óleo de peixe em rações para o vanamei pelo óleo do Schizochytrium limacinum. Schizochytrium limacinum. Além de não ter afetado a taxa de crescimento dos animais, os camarões que receberam ração com óleo do Schizochytrium limacinum possuíam maior resistência às enfermidades que os indivíduos alimentados com óleo de peixe. Caso a sociedade civil tome uma decisão e demande a substituição do óleo de peixe pelo óleo de algas, ocorrerá sem nenhuma dúvida um processo sustentado de transição nesse sentido, a exemplo do que vem acontecendo com a indústria de fontes de energia renovável, energia solar, energia eólica. Finalmente, vamos para as considerações finais. A pesca industrial, em especial a pesca de peixes forrageiros destinados à fabricação da farinha e óleo de peixe, ela deveria ser devidamente regulada e taxada, assim como acontece com outras indústrias extrativistas. Por exemplo, exploração madeireira, mineração, exploração de combustíveis fósseis e até exploração de águas minerais. Os elevados preços praticados no mercado internacional para farinha e óleo de peixe têm constrangido a taxa de crescimento da aquicultura mundial já há muitos anos. Não existe um único piscicultor ou carcinicultor em todo o mundo que diga que os preços das rações comerciais disponíveis no mercado são baixos. Todos consideram de fato que os preços são elevados. A remoção dos incentivos fiscais e subsídios dados à indústria da farinha e óleo de peixe aceleraria o processo de transição para o uso de fontes alimentares consideradas atualmente alternativas pela aquicultura, por exemplo, óleo de algas. O professor Kevin Fitzsimons, que é o professor da Universidade do Arizona, autor deste artigo, ele coordena um projeto intitulado F3 Challenge, ou seja, FFF, Fish Free Feeds. Como o nome já sugere, o objetivo desse projeto é incentivar pessoas, grupos, organizações, empresas e governos em todo o mundo a buscar formulações alternativas de rações balanceadas para peixes e camarões carnívoros que não utilizem farinha e óleo de peixe. Essas rações verdes, isto é, ecologicamente corretas, elas contribuirão para manter e até incrementar a taxa de crescimento anual da aquicultura em todo o mundo, assim como na preservação dos recursos naturais oceânicos. Este foi o artigo, vou ficando por aqui, quero agradecer a todos pela audiência, desejar paz e saúde. Até uma próxima.